Gente, estamos retomando aqui, tá? Parando da onde a gente estava. Eu estou fazendo vídeos, tentando fazer vídeos um pouquinho mais curtos. Eu estou com várias plantas para replantar. E para não ficar empatado numa planta só, eu já falei um pouco sobre a Masdevallia no vídeo anterior. Então, se você perdeu a primeira parte, acompanha lá, tá? Dicas de replantio Masdevallia também. Na verdade, eu estou fazendo vários plantios aqui, tá? E eu estou envolvendo ela com musgo, só musgo, tá? Eu fiz uma divisão dela também no vídeo anterior. E aqui eu estou envolvendo ela com musgo, ó. Então, eu vou envolvendo ela, tem que ter muito cuidado porque ela tem raízes bem fininhas, né? Então eu vou colocando aqui o musgo não, né? O sphagnum. E depois de eu colocar uma certa aqui, eu pego o potinho que eu vou colocar ela, tá? E faço uma caminha aqui embaixo. Coloco ela, ó. Tudo bem? Eu vou colocar um pouquinho mais de musgo, senão ela vai ficar muito alta. Ela tem que ficar um pouquinho para baixo do vaso. Prontinho, ó. Tá? E agora o que eu vou fazer só é completar com o musgo, tá? Que já está plantado. Eu falava sobre a Masdevallia que ela gosta de um pH bem ácido, né? Além do pH ácido, que é o substrato ácido, perdão, tá? Substrato ácido é, por exemplo, o sphagnum, né? Tem um pH em torno de 4,5 e ela gosta bastante desse pH. E o seu cultivo eu falei um pouquinho no vídeo anterior. Então só vou terminar aqui para a gente já partir para Maxillaria. Eu estou fazendo vários replantes e vou falando um pouco das espécies que eu estou replantando aqui, tá bem? Lembrando que quando você for fazer replante de Maxillaria não, de Masdevallia, lembre-se de colocar ela sempre que tem um sombrite aí de 80%, não que você precisa comprar um sombrite para isso, né? Coloca ela no espaço onde ela menos tome sol, tá? Que ela possa só realmente receber a luz solar. E que seja sempre assim, bem vazado, tá? Então você percebe que aqui não tem outro tipo de substrato que não seja musgo. É e quando você for apertar também, ó, percebe que eu fiz aquela volta lá, né? E eu estou só apertando em volta. Evita apertar onde você colocou, para justamente você não machucar as raízes e a planta sentir o menor possível do impacto dessa troca de vaso, desse replante, corte, etc. Tá? Então aqui ela já está prontinha para ir para orquidária, tá? A outra mudinha dela está aqui. Depois eu vou fazer um replante num vasinho menor. Preciso achar aqui, estou cheio de vaso aqui. Então aqui ela já está pronta, vai para orquidária. Agora, falar para vocês um pouquinho sobre a Maxillaria. Uma das características, por exemplo, ó, inclusive para falar dessa Maxillaria que já está no final da sua florada, ó, tá? Eu quero mostrar para vocês também essa daqui. Essa aqui é uma Maxillaria tenuifolia, que é o que? Olha só, ela abriu aqui, ó. Ela deu uma florzinha e desabrochou hoje. Inclusive essa aqui está numa casca de peroba. E essa daqui eu comprei no orquidário. Ah, que delícia, cheiro maravilhoso, cheiro a coco. Eu comprei ela no orquidário Santa Clara. Então novamente aqui, mostrando para vocês a qualidade que vem a planta desse pessoal maravilhoso que eu conheci, tive a oportunidade de conhecer na internet, não conheço pessoalmente, mas adoro e recomendo. E aqui falando da Maxillaria, essa aqui está bem torcerada e tal, perceba que não muda muito em relação às raízes daquela que está ali. É lógico que ela não é uma micro orquídea, né? Mas ela faz parte aí das orquídeas que tem essa característica de raiz fina, tá? Que exige o mesmo tipo de cuidado. Agora, aqui já muda bastante, por exemplo, o seu substrato. Ela já gosta de um substrato que pode ser um mix, por exemplo. Eu recomendo que o mix que você vai utilizar, por exemplo, para as maxillárias,
seja aí uma maxilária picta, maxilária essa, por exemplo, né? Tem muita maxilária, mas que você utiliza, ó, um mix, por exemplo, de carvão junto com um pouco de esfagno para manter a umidade, mas assim, esfagno bem pouquinho nesse caso, tá? Por isso que eu falo que quando a gente fala de substrato, não é um igual ao outro para todas as espécies. Ah, beleza, vou fazer um mix, né? E aí desse mix eu, ó, inclusive, ó, vou tirar aqui. Aliás, eu não vou nem tirar, eu vou só mostrar para você. Tá, tem uma plaquinha aqui, ó. Ela tá tão bem firme aqui que é uma placa de chachim, ó. E ela tá tão fixada aqui que eu não vou nem mexer, tá? Então, infelizmente, a venda de chachim tá proibida, né? E esse chachim, para esse tipo de planta aqui, assim, aqui mostra o como ela gosta, né? Então não vou nem mexer. Mas aí no caso não tem problema nenhum, você pode fazer um mix de pedra com carvão, com pinos e vai super bem, tá? Então assim, por que eu falei um pouco sobre o... Ai, espera só um pouquinho, gente. Eu falava sobre você usar o esfagno, né? O esfagno é só para manter um pouquinho a umidade, mas assim, é uma planta que não gosta de ficar úmida nas suas raízes, tá? Então assim, ela gosta realmente assim de, por exemplo, 1 rega, 2 regas na semana e é o suficiente para ela, tá? Então ela fica, olha só como essa aqui está bem entorcerada. Então aqui ela tá com, inclusive, um poucos pinos, mas tem pino também. Ela tá um mix realmente aqui. A pessoa que plantou, eu comprei ela, né? Agora estou fazendo replante. A pessoa que plantou, colocou mais ela com chachim. E ela aceitou demais, olha a saúde dessa planta, né? Então percebe que ela deu a sua florada, agora estou fazendo já o replante. Aliás, quando fala de replante, uma coisa legal de você ficar sabendo, aliás, eu acho que você já sabe, mas se você não sabe, vai ficar sabendo agora. Então, assim, quando você for fazer replante de qualquer espécie, espere a sua florada terminar, porque é quando a parte vegetativa da planta começa realmente a florar, né, novamente, ela começa a vir nova brotação, raízes novas, é o momento correto para você fazer o replante dela, tá? Então nesse caso eu estou fazendo o replante dessa maxilária, que ela acabou de dar a sua florada e terminou, encerrou a sua florada, agora vai vir a parte vegetativa, essa parte que eu falei para vocês que é super interessante dela estar num vaso novo. Então, eu vou abrir agora um vaso que eu posso adequar ela aqui. Percebe aqui, ó, 2 dedinhos a mais do que o vaso que ela estava, tá vendo? Ideal, tá? Quando você for fazer replante, procure sempre fazer essa medida, ó. Ela estava aqui, correto? Acho que era aqui que ela estava. É isso mesmo, tá? Ela estava aqui. E aí, eu estou colocando aqui ela com 2 dedinhos aqui de tamanho maior. Não coloque do que isso, porque pode ser que a sua planta não dê florada no ano seguinte, tá? Então eu recomendo que você não pegue vasos com enormes tamanho de boca, de profundidade, etc. Nesse caso eu coloco aqui, veja que é um pouco diferente da Masdevallia. Para a drenagem, eu estou colocando aqui a brita, né, nesse vaso, e vou usar um mix que eu já coloco uns 2 dedinhos aqui, ó, e aí agora eu venho com o mix que está pronto aqui. Tem vários substratos, porque tem várias espécies, umas que gostam mais de pinos, outras que gostam mais de uma mistura mesmo. Então aqui já tem uma mistura de pinos com esfagno, com pedrisco e carvão, tá? Então eu coloco aqui primeiro, tá? É onde ela vai provavelmente depois começar a se amarrar. Aí eu venho com a planta aqui e eu gosto de colocar um pouquinho de esfagno. Ela vai ficar aqui fora, né? Mas nesse caso bem pouquinho mesmo, é só para manter ela um pouco úmida, tá bem? Então não exagera no esfagno.
porque é uma planta que não gosta de ficar molhada nas suas raízes, tá? Então eu estou só colocando aqui realmente um cheirinho de esfagno, para quando eu fazer as suas regas, eu manter ela um pouquinho mais úmida, tá? E aí eu já vou colocar ela aqui, ó. Então só coloquei um pouquinho de esfagno, a fim de manter ela úmida quando eu fizer a sua rega. E aí eu venho completar com esse mix de pinos, torna a dizer, tá? Então, ó, percebe aqui, ó. Pinos, um pouco de esfagno, tem pedrisco, ó, pedrisco e tem carvão também, tá? E praticamente a planta já está plantada. Aliás, a gente fala de plantar orquídea, né? Na verdade não é plantar bem a orquídea, porque a orquídea a gente não planta, a gente praticamente coloca ela em pinos e um substrato de pinos e ela praticamente já está plantada, né? O que eu acho muito importante é que quando você for fazer esses replantes, é que você se preocupe em deixar a sua planta fixa, tá? Tenha isso em mente, a sua planta tem que ficar fixa. E aí você vai afixando ela no vaso, e assim que você terminar o seu plantio, ela já está praticamente pronta para ir para o orquidário, tá? Então, ó, eu vou tirar um pouco dos esfagnos, porque ela já está com bastante esfagno ali, já não tem mais necessidade de esfagno nela, que eu já fiz aquele pequeno envolvimento, né? E aqui está pronta para ir para o orquidário. Mais uma planta pronta aí, tá certo? Então daqui a pouco eu vou fazer mais vídeos de plantio, vou falando de outras espécies para vocês, tá certo? Beijos, fiquem com Deus, até daqui a pouquinho, próximo vídeo.